Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje Josué capítulo 9, o acordo dos gibeonitas com Josué. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, dos heteus, os amorreus, os cananeus e os perizeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Então, os moradores de Gibeon, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e borolento. E vieram a Josué no arraial, a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora um acordo para conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habiteis no meio de nós? Como nós faremos convosco um acordo? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhes Josué: quem sois vós e de onde vindes? E eles responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: nós somos os teus servos. Fazei, pois, agora acordo conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui agora, seco, borolento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos, e essas nossas roupas e nossos sapatos já têm envelhecido por causa do longo caminho. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram esse juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias depois de fazerem acordo, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque partindo os filhos de Israel, chegaram à cidade deles no 3º dia, e suas cidades eram Gibeon e Sefira, e Beerote e Criate Jearim. Então os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel, pois toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos pelo nome do Deus de Israel, pelo que não lhes podemos tocar. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhe-emos em vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes: viram e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para a nossa congregação, como os príncipes lhe disseram, para que possa viver. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: por que nos enganastes, dizendo: muito longe de vós habitando, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que a vós daria toda essa terra e destruiria todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas e por causa de vós, por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão.
Faze-nos aquilo que te pareça bom e reto. Assim, pois, lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. E naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que ele escolheu. Gibeon é sitiada por 5 reis. Josué, capítulo de número 10. E sucedeu que, ouvindo Adonisedeque, o rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai ao seu rei como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. Temeram muito, porque Gibeon era uma cidade grande, como as cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram homens valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou a Orão, rei de Hebron, e a Pirão, rei de Jamute, e a Jafiá, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim, e ajudai-me, e firamos a Gibeon, porquanto tem paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jamute, o rei de Laques e o rei de Eglon, e eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado nas tuas mãos, nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O sol e a lua são detidos. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeon. E perseguiu-os pelo caminho que sobe de Bet-Horon e feriu-os até a Zeca e a Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca e morreram. E foram muito mais os que morreram das pedras de Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor: No dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos teus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a esse, nem antes e nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial em Gilgal. E aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: Acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Arrastai grandes pedras à boca da cova, e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais, persegui os vossos inimigos e atacai os que vão ficando atrás. Não os deixes entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na nossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de ferir com grande matança, até consumi-los, os que ficaram deles se retiraram às cidades fortificadas. Todo o povo voltou em paz a Josué, ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: Abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova.
o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, Josué chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães dos homens de guerra que foram com ele: Chegai, ponde os vossos pés sobre os pescoços desses reis. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué disse: Não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim o fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E depois disso Josué os feriu, e os matou, e os enforcou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que, ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem do madeiro, e os lançaram na cova onde se esconderam. E puseram-se grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até o dia de hoje. E naquele mesmo dia tomou a Maquedá, e feriu ao fio da espada, bem como ao teu rei, totalmente a destruiu com todos que nela havia, sem nada deixar, e fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbina, e pelejou contra Líbina. E também o Senhor a deu na mão de Israel, e ela e ao seu rei, e a feriu ao fio da espada. E ela e todos os que nela estavam, sem nada deixar, e fez o seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Líbina a Laques, e a sitiou, e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laques nas mãos de Israel, e tomou-a no dia seguinte, e a feriu ao fio da espada, a ela e a todos os que nela estavam, conforme tudo que fizera a Líbina. Então Orão, rei de Gezer, subiu a ajudar a Laques, porém Josué o feriu, a ele, ao seu povo, até não deixar nenhum sequer. E Josué e todo Israel com ele passou de Laques a Eglon, e sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia tomaram e a feriram ao fio da espada. E todos os que nela estavam, destruiu totalmente no mesmo dia, conforme tudo que fizera a Laques. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebrom, e pelejaram contra ela. E a tomaram e a feriram ao fio da espada, assim ao seu rei como todas as suas cidades, e a todos os que nelas estavam, e ninguém deixou com vida, conforme tudo o que fizera em Eglon, e a destruiu totalmente, a ela e a todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Debir, e pelejou contra ela. E tomou-a com o seu rei e a todas as suas cidades, e as feriu ao fio da espada. E a todos os que nelas estavam destruiu totalmente, nada deixou. Como fizera a Hebrom, assim fez a Debir e ao seu rei, e como fizera a Líbina e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o sul, as campinas e a descida das águas, e todos os reis, nada deixou, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. E Josué os feriu, desde Cádiz Barneia até a Gaza, como também toda a terra de Gósen e até Gibeon. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Josué capítulo 11, as vitórias de Josué sobre vários reis. Sucedeu depois disso que, ouvindo Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madidom, e ao rei de Sinron, e ao rei de Aczaf, e aos reis que estavam ao norte, nas montanhas e na campina para o sul de Quirenet, nas planícies e nas elevações de Dor, do lado do mar, ao cananeu do oriente e do ocidente, ao amorreu e ao eteu e ao perizeu e ao jebuseu nas montanhas, e ao heveu ao pé de Hermon na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo em multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros.
Todos esses reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Menom para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a essa mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás e os seus carros queimarás ao fogo. E Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom e os atacou de repente. E o Senhor os deu nas mãos de Israel, e eles os feriram e os perseguiram até grande Sidom, e até Misferote Maim, e até o vale de Mispá ao oriente. Feriram até não lhes deixarem mais nenhum homem. E fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos jarretou e os seus carros queimou ao fogo. E naquele mesmo tempo voltou Josué e tomou Azor e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor antes era a cabeça de todos esses reinos, e a todos os que nela estavam feriram ao fio da espada, e totalmente os destruíram, nada restou do que tinha fôlego, e Azor queimou ao fogo. E Josué tomou todas as cidades destes reis, e todos os seus reis, e os feriu ao fio da espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas e as cidades que estavam sobre os seus outeiros, a não ser Azor, a qual Josué queimou. E todos os despojos dessas cidades e o gado, os filhos de Israel tomaram para si. Tão somente a todos os homens feriram ao fio da espada até que os destruíram. Nada do que tinham fôlego deixaram com vida, como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo. Assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas e todo o sul, e toda a terra de Gósen, as planilhas e as campinas e as montanhas de Israel e as suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte de Hermon. Também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeon. Por guerra as tomaram todas, porquanto do Senhor o Senhor vinha endurecendo os seus corações para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos e não achasse piedade alguma, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebrom, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá. E de todas as montanhas de Israel, Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins foi deixado na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns de Gaza, em Gate e em Asdod. Assim Josué tomou toda a terra conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra descansou de toda a guerra. Vamos ficando por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.